Começa a ser um mau sinal o Partido Social Democrata ter tantos candidatos e tantas pessoas que passam pela vida política, ausentam-se, abrem o seu tipo de atividade económica, atividade profissional, utilizam a posição privilegiada que têm ou que tiveram, as relações que estabeleceram para ser desbloqueadores de alguns negócios e depois ficam muito incomodados quando são chamados, e bem pela comunicação social, a explicar em que medida, como Marcos Mendes teve, em 2 anos conseguem obter 700 mil euros de lucro e querem perceber se de facto houve aqui alguma utilização abusiva destes contactos que foram estabelecidos. Portanto, a postura inicial de silêncio de Marcos Mendes é constrangedora. Foi preciso passar 3 ou 4 dias de muita pressão mediática e de outros candidatos para Marcos Mendes divulgar uma lista curta de 22 empresas e apenas de uma das empresas. É que relativamente à participação que tinha numa empresa, numa sociedade de advogados, é que já é diferente, ou seja, é uma sociedade de advogados bem e que não pode... tem o sigilo, tudo mais. No entanto, Marcos Mendes sabe ao que é que se está a candidatar. É um lugar de preponderância para o nosso país e, portanto, as pessoas precisam de saber se realmente as decisões que são tomadas daqui para a frente, os passos que são dados daqui para a frente por alguém que, segundo as sondagens, tem alta probabilidade de poder vir a ocupar este cargo, isto é, se não perder contra André Ventura, se esta pessoa terá isenção ou se vai estar a agir segundo outros tipos de interesses. Mais que não seja para poder mapear a sua ação, mais que não seja para perceber onde é que deve pedir escusa ou não, aquilo que deve pronunciar-se ou não. E, sinceramente, a postura inicial deixou muito a desejar. Por outro lado, respondendo diretamente à questão que me fez sobre transparência, eu acredito que mais transparência é sempre positivo. Portanto, se todos os outros candidatos tiverem que dar explicações, pois que deem já, porque é melhor do que se venha a descobrir mais tarde algum tipo de escândalo. Bruno Gonçalves, a Procuradoria-Geral da República diz que não há, aliás, não abriu nenhum inquérito porque não há indícios de crime. Com esta justificação, nomeadamente a divulgação da lista, fica tudo arrumado? Mais boa noite, cumprimentá-los aos dois e cumprimentar quem nos ouve. Fica tudo arrumado? Não sei. Ora, vejamos. Vamos por partes. O que é que fica arrumado em si? Fica este inquérito, a possibilidade de uma investigação criminal, porque não havia um ilícito a ser investigado, segundo a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, que por voz do seu Procurador-Geral, há umas semanas disse que haveria um desfecho até positivo deste caso. Portanto, isto não é uma novidade. Agora, eu acho que também, do ponto de vista da importância da narrativa, que é mais política do que judicial, porque essa compete ao foro da Justiça, é importante perceber porque é que nós estamos aqui. Nós chegamos a eleições e eu tenho ouvido nestes últimos dias um pouco de uma espécie de alguns atores políticos tentarem reescrever a história. Nós fomos para eleições porque Luís Montenegro quis evitar uma comissão parlamentar de inquérito. Esse foi o desfecho daquele debate parlamentar que depois levou à moção ou à não aprovação da moção de confiança proposta pelo Governo a si mesmo. Fomos para eleições porque o Presidente da República disse e escreveu que não podemos ao mesmo tempo confiar e desconfiar da mesma pessoa, o que levou à precipitação de eleições pela dissolução da Assembleia da República. Portanto, já estamos a entrar na Spinum Viva. Portanto, muito mais do que a Spinum Viva. E é importante nós não reescrevermos a história. O grande problema para a República Portuguesa, para os portugueses e para a figura do Primeiro-Ministro de Portugal é que, independentemente de tudo, e eu fico muito feliz que o Primeiro-Ministro de Portugal não esteja neste momento a ser investigado por conduta criminal, porque isso significa que temos um Primeiro-Ministro que corresponde àquilo que todos os portugueses querem, que é a estabilidade da República perante a sua representação, perante os cidadãos e perante instituições internacionais. Mas a verdade é que nós não podemos hoje achar que a ação política do Primeiro-Ministro foi correta naquela altura. O que tinha sido correto naquela altura era ter entregue todos os documentos, era termos tido mais transparência. De que forma, Bruno Gonçalves, é que está a relacionar as duas coisas? Também para não fugirmos à questão de Luís Marcos Mendes. Não, Luís Marcos Mendes eu acho que é diferente. Luís Marcos Mendes faz... Eu achei que a sua pergunta tinha sido sobre o caso da Spinum Viva, uma vez que falou da Procuradoria-Geral da República. O caso de Luís Marcos Mendes neste momento é diferente. Sobre Luís Marcos Mendes não há nenhuma investigação nem nenhum inquérito. O que há sobre Luís Marcos Mendes, ou havia, era a nota pública de que tinha prestado consultadoria ou serviço de consultadoria a algumas empresas. Ora, aquilo, tanto quanto eu sei, há umas horas Luís Marcos Mendes fez questão, através do seu porta-voz, de divulgar a sua lista de clientes, portanto, teve
uma atitude de transparência também bastante diferente daquela que teve o Primeiro-Ministro e, portanto, não há para mim correlação entre as duas. Na melhor das hipóteses, até diria que há uma aprendizagem em relação àquilo que aconteceu há uns meses. Agora, há uma reflexão que talvez seja mais importante, porque nós estamos sempre nesta minúcia de discutir as pessoas, discutir os candidatos, levantar o véu da corrupção sobre todos, a falta de credibilidade. Se calhar era um pouco mais importante nós percebermos que serviços são estes. Ora, Luís Marques Mendes foi político, e é político. É isso que se conhece, aliás, de mais notório da sua carreira. Mas Luís Marques Mendes prestou nos últimos anos, a sua atividade melhor remunerada foi a uma sociedade de advogados. Ora, e a Rita disse e bem, mencionou e bem também, que há um sigilo associado ao exercício pleno da advocacia, como há, aliás, uma proteção de todo o foro judicial e bem. Mas talvez seja importante percebermos porque é que estes serviços são tão bem remunerados. Porque é que estas sociedades de advogados recorrem-se muitas vezes a políticos que já não estão em atividade ou estão numa atividade, talvez já não de primeira linha, e a quem é que prestam serviços? Porque têm clientes de um lado e do outro lado têm consultadoria também jurídica, alguns serviços, não só de instituições públicas, mas de instituições interessadas. E, portanto, se nós quisermos perceber um pouco mais do sistema, se calhar é melhor olharmos para o problema e deixarmos de individualizar nas pessoas, porque se a desconfiança for sempre individualizada, aquilo que nós traremos para o debate público é mais disto, é desconfiarmos todos uns dos outros, é dizer que os outros políticos são todos maus, mas quase numa ideia de que nós somos todos muito melhores. Mas está a dizer que é preciso discutir, por exemplo, formas de... Sabemos que há períodos de nojo a cumprir. É preciso discutir formas das pessoas que exercem determinados cargos públicos depois não prestarem determinados já estão bem serviços. balizadas, a lei já é muito clara sobre isso. Eu, aliás, até defendo um modelo bem então, diferente. Se é eu muito acho clara, que... é difícil de... Não, é muito clara para os titulares de cargos públicos. O que a lei não é muito clara, nem tem que ser, mas há um comportamento ético a ser cumprido, tem que ver com as empresas que também prestam este tipo... Porque, vamos lá ver, nós colocamos sempre o ónus de corrupção ativa e passiva do lado de todos os políticos. Quase numa ideia de que todos os políticos são iguais, que já agora eu gostava de condenar à partida. Mas há vários agentes na corrupção, não são só os políticos, nem só os corruptores passivos, há corruptores ativos. E, portanto, se calhar olharmos para o sistema de um ponto de vista macroeconómico faz muito mais sentido. Um outro modelo que se calhar fazia mais sentido discutir em Portugal é o modelo da transparência. Não faria muito mais sentido que os deputados da Assembleia da República tivessem de ter um registro de todas as empresas, todos os titulares de atividades económicas com que reúnem, como nós temos, por exemplo, no Parlamento Europeu, para que o lobby deixe de ser uma atividade informal e passe a ser uma atividade legalizada, formal e transparente? Se calhar fazia. Matias, quer acrescentar? Não, porque de facto aqui a questão vai muito para além daquilo que é corrupção passiva ou corrupção ativa, vai acima de tudo da percepção dos portugueses de que há pessoas que desempenham cargos públicos que deveriam de ser desinteressados, deveriam de ser apenas no intuito de servir os portugueses e que depois beneficiam de contactos que estabeleceram para que outras empresas possam ter processos que avançam, obras que se concluem e que tudo muito bem, que isto faz a economia avançar e eu estou a dizer, pode não ser crime, no entanto, e até é porque no eticamente exercício reprovável. dos cargos políticos vão-se conhecendo pessoas, naturalmente. Naturalmente, e isto não é condenável, e eu acho muito bem que os políticos tenham um passado e que tenham um futuro. No entanto, acho que um Presidente da República ou um candidato tem que ser eticamente à prova de bala.